Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos fazer correção de atividade, tá certo? Sétimo ano não, desculpe. Eu tô com a cabeça no sétimo, porque eu tenho aula também com eles. Então, oitavo ano. Então, a nossa aula de hoje vai ser falando sobre, nós vamos corrigir a atividade da Revolução Industrial, certo? Quais serão as páginas, professor? As páginas, nós vamos começar na página 115, a partir da letra B, certo? Então vamos lá. Eu estou tirando os óculos porque meus óculos é para enxergar de longe. Então eu estou bem pertinho, não precisa. Mas aí eu preciso para ver vocês do outro lado, né? Ou pelo menos fazer uma aula legal. Bom, então, a letra B diz assim, olha, você vai especificar os dois tipos de socialismo, o utópico e o socialismo científico. Então, o socialismo utópico, professora, seria o quê? Só para você corrigir aí no seu, tá? Eu sei que vocês já fizeram a atividade e vai só corrigir. Vamos só corrigir. Então, socialismo utópico é aquele socialismo baseado na utopia, né? Aquele pensamento de que tudo é perfeito, não é assim, de que todas as classes receberiam o mesmo valor salarial, e a gente sabe que não é permitido, não é possível isso, né? Pelo mundo que nós vivemos. E a outra base do socialismo também é a questão, eu acho muito legal isso, é do seguinte, não há necessidade de fazer violência, né? Tudo na pacificidade, seja pacífico, resolva as questões políticas e econômicas sem que haja violência nenhuma. Então, assim, isso é muito legal. Então, você vai corrigir essas duas bases, duas características. O socialismo científico, ele já faz o seguinte, no socialismo científico, ele como é que eu posso falar? Ele deixa a figura do Estado, só que agora de maneira diferenciada. Eu vou falar já como é, mas você vai fazer, antes disso tem o seguinte, que no capitalismo, socialismo científico, ele vai falar sobre que tem que se ter uma pesquisa, um estudo sobre o que é o capitalismo, para que se possa falar se tem que inserir ou não. Então, vamos lá. Então, ele vai fazer o seguinte, além do que eu já disse, ele vai dizer o seguinte, que, por exemplo, a classe trabalhadora, a classe trabalhadora, ela seria capaz de transformar a realidade, tornando-se uma classe revolucionária. Isso é no socialismo científico, certo? E no socialismo científico também, eles implantam, o que eles fazem? Eles superam o sistema capitalista, certo, gente? O socialismo científico supera o capitalismo e eles implantam o socialismo, claro, né? Então, supera o capitalismo, onde a classe trabalhadora, ela vai ser a classe revolucionária que vai transformar tudo, certo? Então, são essas características para o socialismo utópico e o socialismo científico, né? Vamos lá para outra questão. A outra questão tem um texto sobre Revolução Industrial. Sei que vocês já leram. Tem a letra C também, que você vai dar sua opinião sobre as consequências positivas e negativas da Revolução Industrial, né? Então, é uma questão sua pessoal. Então, deixa eu falar. O que vocês acham? Vocês acham que a Revolução Industrial trouxe só problema, trouxe solução? Ela contribuiu, colaborou, por exemplo, para as pessoas avançarem, ter outros meios de transporte, outros meios de comunicação. Por exemplo, os celulares e qualquer aparelho que você tenha hoje, seja ele qual for, mais moderno que seja, nós temos hoje por causa da Revolução Industrial. Então, pensando nisso tudo aí, o que você acha? Você vai escrever se a Revolução trouxe coisas boas e ruins, positivas e negativas, certo? Aí a outra questão vai dizer o seguinte, com esse processo todo da Revolução Industrial, o que você vai fazer aqui? Tem o texto, aí tem a letra A, como o processo da Revolução Industrial afetou a demografia do planeta. Professora, que pergunta é essa? Está perguntando assim, como é que a Revolução Industrial ela afetou o crescimento, né, da população? Você acha que afetou? Fez aumentar? Fez diminuir? Ou deixou do mesmo jeito? Aí você vai falar. Então, vamos lá, confirmar com o que tem aqui de resposta. A Revolução Industrial, é claro que ela... algumas pessoas, né, acabaram ficando doentes e morreram por causa da questão mesmo de poluição,
né? Até para se encontrar um método correto, né? Para se trabalhar com a revolução. E hoje nós temos muitas poluições, né? Por causa dessa questão da tecnologia, de tantas coisas. Mas a Revolução Industrial ajudou gente bastante e ajuda até hoje. Por exemplo, você tem uma ideia, naquele período, muitas pessoas que morriam ainda na infância, né? Depois disso, de forma assim bem visível, diminuiu bastante o número de crianças que morriam, né? Por quê? Por causa da questão alimentícia, por causa da questão mesmo de tratamento de saúde. Então, a Revolução ajudou na descoberta de outros medicamentos. A Revolução ajudou também sobre o progresso, né, de plantações, né, de alimentos, né, de sementes. Então, ajudou bastante. O armazenamento foi melhor, a distribuição, o comércio, certo? Então, você, né, vai confirmar com o que eu disse. O que eu acabei de dizer agora. Aí nós temos também a B, que vai dizer qual atualmente, quanto é que o planeta tem de pessoas, né? Então é muita gente, olha. Segundo a última pesquisa, você tem 7,3 bilhões de habitantes no planeta. Uau, não é muita gente, né? É muita gente. Então, 7,3 bilhões, segundo a última pesquisa consulta, tá bom? Bom, nós temos a C, e vai dizer quais são os efeitos negativos, né, positivos e negativos, do acelerado crescimento populacional. Gente, essa C, ela vai ter um pouco de semelhança com a questão C, com a outra questão C, né, que tem aqui da 2, né? Essa C da 3 parece com a C da 2, porque a C da 2 vai dizer assim, em sua opinião, quais as consequências positivas e negativas? Aí aqui na C da 3 vai dizer quais os efeitos positivos e negativos. Parece ter um pouco de semelhança. Quais são os efeitos positivos e negativos que a Revolução Industrial trouxe? Certo? Professora, trouxe um efeito bom, porque depois da Revolução, nós tivemos mais fábricas. Eu posso, por exemplo, ter outros modelos de roupas, sapatos. O número de emprego, no momento ele diminuiu porque saiu a manufatura, então muita gente ficou desempregada, mas quando cresceu, o efeito que nós tivemos foram muitas pessoas trabalhando, né? Por exemplo, certo? Esse é um dos efeitos positivos, né? Tem outros, é claro, certo? E negativo tem? Tem negativo, né? Porque nós vamos ter a questão do desemprego que eu falei, mas um fator negativo muito ruim é a questão do capitalismo, uma busca desenfreada em lucro. Isso é o capitalismo, né? Sem respeitar o trabalhador, sem respeitar horas de trabalho, sem respeitar as pessoas. Então isso é um dos pontos negativos, um dos efeitos da revolução, tá? Bom, vamos lá então, quarta questão, você tem uma charge aqui, vai dizer qual era a atitude dos empresários ingleses na fase revolucionária em relação à abertura de indústrias. O que eles faziam, né, os empresários ingleses? Aí, vamos lá então confirmar, os empresários ingleses perceberam que quanto mais eles investiam em tecnologia, mais lucros eles tinham, claro, né? Por isso, passaram a investir na instalação de indústrias. É uma resposta muito óbvia, porque, claro, se eles estavam tendo mais lucros com a Revolução e com fábricas, eles teriam que investir muito mais ainda, certo? Então, qual foi a reação dos empresários ingleses? Em mais investimento, porque estava havendo lucro, mais criação de fábricas, certo? Essa seria a resposta que vocês tinham que ter dado aí. Espero que tenham ter dado e ter corrigido, certo? Vamos lá. Eu tenho um B ainda da charge lá. Que contradições surgiram entre a instalação de numerosas indústrias e o número de trabalhadores empregados? Houve uma contradição, certo? Vamos lá. Professora, qual foi? Por que contradição? Porque foi assim. Pela lógica, se tinha mais fábricas, então tinha que ter mais pessoas trabalhando e menos pessoas desempregadas. Só que o que aconteceu, como eu disse no início da Revolução, a manufatura ela foi inserida à Revolução Industrial. Então, o trabalhador que trabalhava com a manufatura, né, o dono das oficinas que trabalhava com a manufatura, houve-se uma perca. E muitos trabalhadores ficaram desempregados por conta disso. Primeiro porque eles não sabiam ainda usar algumas máquinas, né? Então, houve-se um problema grande por causa disso. Então,
Qual foi a contradição aí? O que era para ser de uma forma foi de outra. O desemprego, que não era para ter desemprego, era para aumentar o emprego, era para uma oficina que empregava 30 pessoas, na fábrica ela podia empregar 100. E não aconteceu isso por causa da questão mesmo de adaptação. Os trabalhadores não sabiam ainda como utilizar as máquinas, certo? Então foi o desemprego dos trabalhadores. Vamos lá para a próxima. Eu tenho a quinta questão, que vai querer que você explique o que foi o ludismo, né? Como é que ele aconteceu? Gente, o ludismo, ele é conhecido como a quebra das máquinas, né? Ludismo em homenagem a Ned Ludlam. Esse cara, ele foi que fez um grande movimento protestando contra a questão das horas trabalhadas dos empregados, né, dos operários, certo? Professora, onde é que aconteceu a questão, o ano, né? Vamos lá para a gente conferir aqui. Eu espero que vocês estejam observando aí, tá bom? Então, vamos lá. Em 1811, esse é o ano específico. É bom que você data. Por quê? Porque quando você data, você se ambienta, você sabe do que você está falando, de que história, de que contexto. 1811. Pronto, então era mais isso aqui, né? Só o ano que em 1811, ludismo em homenagem a Ned Ludlam, como eu disse, e é conhecido como quebra de máquinas, ou quebra-máquinas, né? E os operários entravam nas fábricas para quebrar todas as máquinas mesmo, em protesto aos maus tratos que eles sofriam, tá? Vamos lá, então. A B diz assim, o que foi o movimento cartista? Então, vamos lá. O movimento cartista foi organizado pela Associação dos Operários e exigia melhores condições de trabalho, como limitação da jornada de trabalho para 8 horas, regulamentação do trabalho feminino, salário mínimo e extinção do trabalho infantil. Então, o movimento cartista, na verdade, não é que ele copiou, ele deu uma amplitude ao movimento Ned Ludlam. Foi o que ele fez. Ele agora exigia que as horas de trabalho fossem diminuídas, né, para 8 horas, acabasse com o trabalho infantil, a questão do trabalho feminino também fosse reconhecida, porque não era. Então, na verdade, seria um documento falando da carteira de trabalho, por exemplo, que nós temos hoje. Seria mais ou menos isso, tá? Vamos lá? Letra C. O que ele vai dizer? A letra C é uma pesquisa, certo? E seria o quê? Com a ajuda do seu professor, a atuação de algum movimento trabalhista da atualidade. Exponha os resultados de sua pesquisa para a turma e escreva em seu caderno suas conclusões. Aqui é o seguinte, olha, por exemplo, grupos que surgiram ou tem atualmente, né, sobre essa questão que protesta, né, ainda sobre problemas com o trabalhador. Ainda tem, professora? Tem, né? Tem pessoas ainda que trabalham e não recebem como deveriam. Médico e professor deveria receber mais do que recebem, né? Inclusive eu, professora, né? Na questão aí de governo federal, né? Nós temos outras pessoas, né, que trabalham muito e não ganham pelo que trabalham, pela qualidade do trabalho, certo? Nosso Brasil tem essa deficiência de não valorizar tanto a saúde e a educação. Então, professora, seria o quê? Por exemplo, olha, os sindicatos. Você tem muitos grupos que começam ali. E, na verdade, o sindicato vai começar com o sistema socialista. Então, onde é que existem grupos assim? O sindicato é um grupo que briga bastante pelos direitos trabalhistas, tá? Bom, nós temos a sexta questão e nós vamos associar aqui o que é anarquismo e o que é positivismo, certo? Anarquismo não tem forma, não admite governo, e o positivismo, que é o Augusto Comte, né? Ele vai dizer que quanto mais o homem trabalha, o homem se aperfeiçoa, ele cresce profissionalmente, ele tem conhecimento, ele melhora, ele fica um homem realizado e feliz, certo? E no anarquismo, quem vai trazer o anarquismo vai ser Mikhail Bakunin. Vamos lá, então. Bom, né? Então, gente, grande divulgador dessa corrente na Europa foi Mikhail Bakunin. Quem foi? Anarquismo, acabei de dizer. Você vai colocar aí, né, número 1. Teoria que contestava os valores burgueses instituídos no mundo moderno. Critica, entre outros, o Estado, a lei e a religião. Também é o anarquismo. Lulu, mais baixo. Letra C, você tem também.
Segundo os adeptos, qualquer norma institucional que limite a liberdade do indivíduo em sociedade ou na vida privada também é positivismo, número 1. E aí nós temos, letra D, buscavam analisar os fenômenos da modernidade, da ciência e tecnologia. Aí vai ser o número 2, o positivismo. Tem como principal representante filósofo Augusto Comte. Quem é? Né? Positivismo. A última letra. Segundo essa linha de pensamento, quanto mais conhecimento o homem adquiria, mais realizado e feliz. Quem é, gente? Ainda é positivismo. Certo? Bom, a 7 para fechar. A principal contribuição de Louis Pasteur, né, Pasteur, mais ou menos isso, porque é francês, foi a descoberta dos micro-organismos causadores de doenças. Como essa descoberta ela vai revolucionar a medicina, certo? Vamos lá então. Com essa descoberta, a medicina conseguiu identificar os agentes causadores de doenças consideradas incuráveis. E aí ele vai continuar, né? E cria tratamentos e medicamentos para combatê-las. A principal invenção da medicina naquele momento foi o antibiótico. Que massa isso aqui, não é não? Quando é que surge aí o antibiótico, né? Então, gente, olha, deixa eu consertar esses óculos aqui. Bom, nós vamos parar na página 116. Aí vai ficar a página 117 até a última página 119, pra gente fechar, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as outras páginas, que na outra aula nós iremos corrigir também. Aí a gente fecha o assunto e nós vamos, tem o capítulo 9, e nós vamos estar falando também sobre o capítulo 9. Eu quero ver se eu vejo com vocês o filme chamado Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, mas nós vamos ver, né? Então, anotem direitinho, prestem atenção nas aulas, façam essas agora, que vai ser da 116 até a 119, e na outra aula nós corrigiremos. Então, cheiro, fiquem com Deus até sexta.